Vamos abrir as Bíblias outra vez na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13, para lermos a partir do verso 1, um texto para a nossa meditação e para, com ele, iniciarmos aqui o nosso estudo desta noite. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, e glória a Deus por sua palavra. Hoje temos um texto da carta de Paulo aos Romanos, que é uma das cartas mais profundas que ele escreveu, onde ele trata sobre o tema da justificação pela fé. Mas depois do capítulo 12, ou a partir dele, o apóstolo Paulo começa a aplicar a ideia de que somos salvos, justificados pela fé em Cristo, mostrando como deve viver aquele que foi comprado por Jesus, que foi justificado por ele, que tem agora uma nova vida e, portanto, uma nova maneira de se conduzir diante de Deus e diante dos homens. O texto que lemos vai falar sobre a submissão às autoridades, né? Um texto dos mais clássicos sobre o assunto, e que nós vamos tomar nesta noite, principalmente porque o apóstolo vai dizer que nós devemos dar a cada um o que devemos. E ele conclui dizendo: a quem deveis honra, dê a honra. Então, o que nós iremos nesta noite aprender da palavra de Deus é a quem devemos honrar. Então vamos investigar aí, tomando como base esse texto de Romanos 13 e com outros mais, a questão da honra e a quem ela é devida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o texto do Novo Testamento, o que significa o termo honra? Honrar, o que é isto na Bíblia Sagrada? E nós vamos ver que o termo de onde isso deriva, no grego, tem o sentido de estima, de honra para tratamento das pessoas. Também tem o sentido de valor, de preço, quando se fala de coisas. Tem o sentido de compensação, de satisfação, de dar aquilo que é devido, de dar a alguém aquilo que ele merece ou que é satisfatório a esta pessoa. Nós vemos então que honrar ou dar honra é trazer um respeito para com a posição, para com o papel, a tarefa que uma pessoa tem nesta ordem social que foi estabelecida por Deus. Deus é um Deus de ordem. Aqui no texto, Paulo diz que as autoridades foram ordenadas por Deus. Deus, ele colocou o mundo numa determinada ordem e então estabeleceu autoridades para que pudesse manter esta ordem. A forma de Deus é evitar o caos, a anarquia no mundo que ele criou. Dentro desta ordem que ele estabeleceu, cada pessoa tem uma posição,
tem um papel, uma tarefa, e, portanto, honrar é dar a esta pessoa o respeito que é devido a esta posição que ela tem no mundo que Deus criou. E esta avaliação, portanto, de honrar alguém é uma alta avaliação. É avaliar alguém em alta conta, por conta desta sua posição que Deus lhe deu no mundo. E o que nós vemos na Bíblia Sagrada é que tanto aqueles que estão em posição superior devem respeitar esta ordem e as graduações de honra que Deus estabeleceu, porque há alguém que está numa posição de superioridade, mas sempre tem alguém superior a ele. O único que não cabe nesta regra é Deus, que não tem ninguém superior a ele. Mas toda autoridade estabelecida por Deus tem alguma autoridade acima dele. Aliás, ele só tem autoridade exatamente porque tem uma autoridade acima dele. Mas o que está numa posição superior também deve honrar devidamente aquele que está numa posição inferior. O fato de ele estar numa posição superior não lhe dá o direito de desonrar os outros. Cada um, dentro da sua posição, tem, então, a honra que lhe é devida. Quando nós vemos aqui no texto de Romanos, nós vamos ver que foi Deus quem estabeleceu a autoridade, porque toda autoridade vem de Deus. Então, o primeiro a quem nós devemos honrar, obviamente, é Deus, porque Ele é a maior autoridade que existe no mundo. Nós honramos a Deus exatamente porque reconhecemos que Ele é o soberano, o rei, que Ele é o que controla, o que comanda, o que criou todas as coisas e, portanto, Ele é digno de toda a honra. Nós vamos encontrar muitas vezes na Bíblia Sagrada ela dizendo que nós devemos honrar a Deus ou dar glória a Ele, que às vezes é a tradução da mesma palavra aqui. Especialmente no livro de Apocalipse, nós vamos ver a honra devida ao Senhor. Aqui no capítulo 4, verso 9, diz o texto: E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aqui todos os seres angelicais, os seres celestiais reconhecem que Deus é aquele que se assenta no trono, portanto é o soberano, que Deus é aquele que vive para todo sempre e é o Criador de todas as coisas, e por isso a Ele deve ser dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Todas as criaturas têm obrigação de honrar a Deus. Nós vamos encontrar ainda a Bíblia Sagrada nos dizendo que devemos honrar Deus na segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, que nos salvou, que também é honrado pelo Pai, por causa desta posição que Deus lhe deu de Salvador do mundo. E nós vamos encontrar no mesmo livro aqui de Apocalipse, capítulo 5 agora, no verso 13, dizendo: E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono, Deus o Pai, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Amém. Glória a Jesus. Então a Deus damos toda a honra, mas também ao Filho damos toda a honra, porque Ele é igualmente Deus Todo-Poderoso, digno de todo louvor. Aliás, o próprio Jesus vai dizer no capítulo 5 de João, verso 22, que o Pai lhe deu uma posição, por causa dela Ele deve ser honrado, assim como todos honram o Pai. Veja o texto. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.
Aqui Jesus está dizendo que a ele Deus lhe deu uma posição de ser o juiz de todos os homens e por causa disso ele deve ser honrado, assim como o Pai é honrado. Ele já vai aqui nos dizer também algo importante sobre a questão da autoridade delegada. Se o Pai enviou Jesus, então ele recebe a autoridade de Deus. Quando nós honramos aquele que foi enviado, honramos aquele que o enviou. Esse é o princípio de autoridade delegada que nós vamos ainda explorar aqui nesta noite em outras passagens. Nós vamos ver então que o Pai deve ser honrado acima de tudo. O Filho deve ser honrado, o Espírito Santo deve ser honrado, ou seja, Deus deve ser honrado em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Como é que nós honramos a Deus? A Bíblia vai nos mostrar muitas maneiras. Mas a principal forma como nós honramos uma autoridade é quando nós obedecemos a essa autoridade. Quando nós adoramos a Deus, rendemos louvor a Ele, nós estamos o honrando. Mas honramos muito mais quando nós obedecemos a Ele. Quando nós fazemos aquilo que Ele nos ordena. Quando nós reconhecemos que Ele é o que tem o direito de mandar e nós devemos obedecer. A Bíblia também nos mostra, queridos, nos mostra que quando nós ofertamos ao Senhor, nós também o honramos. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10 diz: honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Porque nós honramos a Deus quando nós ofertamos, porque reconhecemos que Ele é o nosso provedor, que é dele que vem todas as coisas que nós temos, e assim quando devolvemos uma parte, estamos honrando a Deus. Deus, queridos, é digno de honra. E Ele promete também honrar aquele que o honra. Nós vamos ver que sempre há um benefício para aquele que honra. E Deus diz que vai honrar aqueles que também o honrarem. No texto de 1 Samuel, capítulo 2, 1 Samuel 2, verso 29, Deus está falando com o sacerdote Eli. E o Senhor diz assim: por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei se fizessem na minha morada? E porque honras a teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Deus devia ser honrado através das ofertas, dos sacrifícios, mas aquilo estava sendo tirado de Deus, estava sendo deixado de ser entregue a Ele, isso desonra a Deus. Ainda por cima, diz o Senhor, que o sacerdote estava honrando mais os seus filhos do que a Deus. Ora, Deus não pode ser honrado menos do que ninguém, queridos, porque a glória maior é de Deus, a honra maior é do Senhor. Deus diz então assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Veja que é Deus que está aqui falando. Ele havia dito que os sacerdotes e a casa de Eli estaria como sacerdote perante ele para todo sempre. Aí Deus diz: mas agora eu mudei. Por que Deus mudou? Deus se arrependeu? Não, foi Eli quem mudou, deixando de honrar a Deus. Quando ele deixa de honrar a Deus, ele perde a posição de honra que ele tinha. E Deus diz então, por que que ele iria perder essa posição? Porque Deus diz: aqueles que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Quando você honra a autoridade porque a reconhece, você também será honrado por ela. Mas quando você despreza a autoridade por não reconhecer a sua posição e lhe dar o que é devido, você vai sofrer as consequências disto. Nós vamos encontrar esse princípio também aqui no texto que nós lemos. Paulo vai reconhecer que Deus é a fonte de toda a autoridade.
a autoridade maior. Ele diz, não há autoridade que não venha de Deus. E todas as autoridades foram ordenadas por ele. Ele diz que se você resiste à autoridade, você resiste à ordenação de Deus. E quem resiste à autoridade do próprio Deus, esse então está buscando para si uma consequência muito terrível. Nós devemos então honrar a Deus acima de todas as coisas. Mas nós já vemos aqui que devemos também honrar as autoridades que Deus estabeleceu. Porque quando nós honramos as autoridades, nós honramos a Deus que estabeleceu estas autoridades. O texto diz que se você resiste, se você vai contra, se você não reconhece a autoridade que Deus estabeleceu, você vai contra o próprio Deus que estabeleceu essa autoridade, e diz que os que resistem a Deus e a autoridade por ele ordenada trarão sobre si mesmos a condenação. A autoridade estabelecida por Deus, então, deve ser obedecida, porque é Deus quem delega a autoridade. Quando nós honramos aquele que Deus colocou como seu representante, Paulo vai dizer aqui, no verso 4, que a autoridade é ministro de Deus. É alguém colocado por Deus para servir a Ele e em seu nome, em sua ordem, servir também aos outros. Deus, então, é quem delega esta autoridade. Quem está honrando a autoridade, está honrando a Ele que a estabeleceu. Nós vamos encontrar em João 13, o verso 20, Jesus explicando mais uma vez sobre esse princípio da autoridade delegada, que é tão importante nós entendermos. E ele diz assim, na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Então, se Deus enviou Jesus, se você reconhece Jesus, você reconhece a Deus. Se Jesus envia alguém, se você reconhece esse que Jesus enviou, você reconhece a Jesus que o enviou e reconhece ao Pai que enviou a Jesus. Esse é o princípio de autoridade delegada. Deus delega a autoridade. E ao reconhecer esta delegação, esta representatividade da autoridade divina, nós estamos honrando o próprio Deus. O governo civil, então, governo humano, não é simplesmente uma instituição que os homens criaram. Foi Deus quem instituiu a autoridade no mundo. Foi Deus quem estabeleceu a ordem no mundo. E o magistrado, a autoridade, existe exatamente para manter a ordem, a justiça. No verso 3 aqui, o apóstolo Paulo diz, os magistrados não são terror para as boas obras. Para quem faz o certo, para quem anda corretamente, a autoridade não mete medo. Mas para as más obras, sim. Para esse, elas são um terror. E ele diz que se alguém quiser não temer a autoridade, não ter medo da autoridade, é simples, basta fazer o bem, fazer o correto e você não precisa andar com medo. Se você está legalmente estabelecido, se você paga os seus impostos, se você não comete nenhum crime, se você age corretamente, você pode andar na rua de cabeça erguida. Quando passar o carro da polícia, você pode dar até tchauzinho para ele, que não tem problema algum, porque você está com tudo tranquilo. Agora, se o sujeito está cometendo um crime, está fugindo da lei, está fora da justiça, aí, ao ouvir a sirene, ele já deve procurar se esconder, disfarçar e temer a autoridade, porque ele está fazendo as obras más. Faz o bem, ele diz, e você terá louvor dela. Aqui nós vemos que a autoridade ela deve seguir este princípio de louvar, de honrar também aquele que faz o bem e de trazer o castigo, a espada, para aquele que faz o mal, porque ela é vingador de Deus, para castigar aquele que faz o mal, diz aqui o apóstolo Paulo. As autoridades, então, devem cumprir o seu papel e reconhecer que o seu poder vem de Deus. Quando o governo humano
seja na sua mais simples ou na sua mais elevada instância, não reconhece que o poder vem de Deus, aí ele começa a entrar numa situação difícil. Porque quando se reconhece que o poder vem de Deus, então você sabe que tem que prestar contas a Ele e vai procurar fazer tudo corretamente. No livro de Daniel, nós temos muitos testemunhos de Deus sendo o poder maior e aquele que estabelece as autoridades no mundo dos homens. No capítulo 4, verso 32, Deus está falando com o homem que na época era o homem mais poderoso do mundo. Hoje se considera que o presidente americano tem essa posição, mas na época o imperador da Babilônia era o homem mais poderoso do mundo. Deus fala com ele, diz assim: e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Glória a Deus. Ele é quem tem toda a autoridade e ele delega essa autoridade, ele estabelece nos reinos a quem ele quer. Nós vamos encontrar na Bíblia Deus mandando o profeta ungir não só o rei de Israel, mas de outras nações. Nós vamos encontrar na Bíblia Deus chamando o imperador de Babilônia, o imperador persa, como seu servo, que está fazendo aquilo que ele mandou, porque ele é quem estabelece as autoridades. Toda a autoridade, em qualquer instância, deve reconhecer então que Deus é a fonte da autoridade e por isso andar no temor de Deus, porque um dia vai prestar contas da autoridade que ele recebeu. Nós devemos então honrar as autoridades, queridos irmãos. Devemos honrar as autoridades civis, o governo, honrar essas autoridades, mesmo se a pessoa que ocupar algum cargo público for um ímpio. Alguém pode pensar assim, mas como é que pode? O governador, o prefeito, o presidente, seja lá qual for o cargo, essa pessoa que está lá, ele está fazendo coisas erradas. Ele é um homem ímpio, é uma mulher ímpia, é uma pessoa que está contrariando a lei de Deus, está fazendo as coisas de maneira completamente contrárias ao que agrada a Deus, está cometendo um pecado atrás do outro. Mas ainda assim, ele tem autoridade. Porque a autoridade não está na pessoa, mas na posição que ela ocupa. Não está em fulano ou cicrano, mas sim no cargo que ele está ocupando ali. Nós vamos encontrar o apóstolo Pedro, portanto, na sua primeira epístola, capítulo 2, dizendo que nós devemos nos sujeitar a toda a autoridade. Veja o texto: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Aqui ele diz que nós devemos estar sujeitos a essas autoridades, como sendo instituídas por Deus. E por que nós fazemos isso? Por amor ao Senhor. Por entender que foi Ele, o Senhor, quem estabeleceu essas autoridades. O cristão, queridos, deve ser o mais obediente de todos os cidadãos, porque ele reconhece que Deus foi quem estabeleceu esta autoridade. E a autoridade deve fazer o que lhe cabe no papel que lhe foi dado por Deus, ou seja, castigar os malfeitores e louvar os que fazem o bem. Se a autoridade não faz isto, ela vai ter que prestar contas a Deus, porque está descumprindo o seu papel. Veja ainda em Tito, capítulo 3, o verso 1, o apóstolo Paulo dizer: lembre a todos a serem sujeitos aos governantes e às autoridades, a serem obedientes e estarem sempre prontos para fazer toda boa obra. Veja que constantemente o que a Bíblia nos diz é: faça o correto e você não vai ter problema com a autoridade, mas você deve obedecer a ela. Às vezes, queridos, eu vejo no próprio meio dos crentes, pessoas falando mal da autoridade,
pessoas até zombando da autoridade. Hoje é muito comum você ver aí nas redes sociais caricaturas, piadas envolvendo a autoridade. Eu já vi até mesmo em uma situação crentes vaiando a autoridade. Mas isso não é o papel que Deus nos deu para cumprir. Porque a Bíblia diz que nós devemos honrar as autoridades. E honrar, obviamente, não cabe dentro desse papel de zombar, criticar publicamente, desnecessariamente e até mesmo vaiar alguém que está em posição de autoridade. Nós precisamos reconhecer que quem coloca autoridade, não A ou B, mas o cargo que aquela pessoa ocupa, foi Deus quem deu. E a Bíblia nos diz que quando eu honro a autoridade, eu estou honrando a Deus que colocou esta autoridade naquele cargo. Nós precisamos estar sujeitos e honrar as autoridades. Aqui Paulo vai dizer que os magistrados romanos, numa época, queridos, que não era fácil você ser submisso ao governo, porque o governo não era tão bonzinho como nos dias de hoje, especialmente aqueles que eram subjugados pela força. Paulo está escrevendo a uma igreja que tinha muitos judeus. Os judeus mais de uma vez foram expulsos de Roma na época do Império. Não era fácil para um judeu que estava acostumado a ser governado por um representante de Deus entender que o governador ou o imperador romano, que era um homem cruel, um homem extremamente pecador, há livros que registram as atitudes completamente devassas dos imperadores romanos. Não era fácil reconhecer que a autoridade daquele homem vinha de Deus, mas é isso que Paulo está dizendo. E ele diz, olha, os magistrados romanos, eles pensam que estão a serviço de Roma, mas não, eles são servidores de Deus. Paulo diz que eles são ministros de Deus, que eles são vingadores de Deus, que eles estão a serviço de Deus, porque é Deus quem estabelece a autoridade para eles. E a verdadeira autoridade que reside em algum cargo público está no fato de que Deus é quem estabelece essa autoridade e por isso eles têm o direito de receberem tributos, de receberem não só a obediência, mas o apoio financeiro para poderem continuar fazendo o seu trabalho. Paulo diz que eles são ministros de Deus e que, portanto, nós devemos estar sujeitos a eles, não só pelo castigo, mas pela consciência. E ele diz, por esta razão, no verso 6, é que vocês pagam impostos. Por essa razão é que vocês pagam tributos. Porque eles estão a serviço de Deus e devem ser, então, suportados, apoiados através da subsistência, através da manutenção que vem financeiramente pelos impostos para que eles possam funcionar. Nós temos então que honrar as autoridades. Paulo vai dizer ainda que no ambiente de trabalho, os empregados devem honrar os seus empregadores, dando a eles também o respeito que lhes é devido. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1, o apóstolo diz assim, todos os servos que estão debaixo do jugo, considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então aqui os servos da época eram os trabalhadores. E ele diz que eles devem honrar aqueles que são chamados seus senhores, os seus empregadores. E por quê? Ele diz, não só por causa do castigo, Paulo já estava dizendo aqui em Romanos, mas por causa da consciência aqui para com Deus. E ele diz, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Nós precisamos entender, queridos, que quando um cristão age mal, ele também desonra a Deus. Porque alguém vai dizer, mas não é crente, por que faz assim? Se alguém de uma religião aí qualquer faz alguma coisa errada, geralmente ninguém aponta a religião dele. Ninguém diz assim, mas esse governante é de tal religião, vai a tal centro, a tal tipo de reunião, pertence a tal religião e ele faz essas coisas erradas. Não, geralmente não se cobra isso.
Se ele for espírita, budista, se ele for católico, se ele for de qualquer religião, ou se ele for ateu, ninguém envolve a religião no que ele está fazendo. Mas se alguém é evangélico, se alguém é um cristão, qualquer coisa que ele fizer, alguém vai logo incluir a religião no meio da conversa e diz, mas ele não é crente, mas crente age assim. Então veja que pesa uma responsabilidade maior sobre os crentes, de honrar as autoridades, para que o nome de Deus e o ensino, a doutrina, o evangelho não sejam blasfemados por algum crente que não está fazendo aquilo que devia, honrando o seu papel ou dando às autoridades a devida honra, o devido respeito. Nós precisamos honrar. A Bíblia manda honrar também os idosos, os mais velhos. E temos obrigação, queridos, pela palavra de Deus. Isto que eu estou dizendo não é uma sugestão da Bíblia, é um mandamento. Ela manda também que nós oremos pelas autoridades. Oremos por aqueles que estão em eminência. Veja o texto de 1 Timóteo, capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Veja que Paulo está dizendo que, antes de tudo, nós devemos orar pelas autoridades, orar por todos os homens e especialmente pelos que estão em cargos de autoridade. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Quando nós oramos pela autoridade e Deus abençoa a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, nós somos beneficiados nisto, queridos. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, sempre somos beneficiados. Se nós queremos ter uma vida boa, precisamos orar para que Deus abençoe as autoridades, para que Deus dê sabedoria, para que Deus conduza as suas decisões, para que nós possamos também ter uma vida quieta, sossegada, andando, diz o apóstolo, em piedade, ou seja, em temor a Deus e em honestidade, fazendo aquilo que é correto diante dos homens. Nós devemos honrar as autoridades. Há uma outra área que a Bíblia nos mostra claramente que deve haver também a honra devida, e esta área é a área da família. Em primeiro lugar, a Bíblia diz claramente que os filhos devem honrar seus pais, que os filhos devem obedecer a eles. Isto como mandamento de Deus. E um mandamento que traz promessa, ou seja, que traz uma recompensa para aquele que for obediente a ele. Desde o Decálogo, os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, que Deus já deu esse mandamento dizendo que devemos honrar ao pai e à mãe. Nós vamos encontrar o Senhor Jesus citando esse mandamento, o apóstolo Paulo citando este mandamento aqui em Efésios capítulo 6, quando ele diz a partir do verso 1, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Veja que é um mandamento de Deus os filhos honrarem os pais. E a Bíblia não diz, honra teu pai e tua mãe se você for menor de idade. Nem diz, honra teu pai e tua mãe se você for solteiro. Nem diz, honra teu pai e tua mãe se ele também for crente. Nem diz, honra teu pai e tua mãe se ele estiver certo. A Bíblia diz simplesmente, honra teu pai e tua mãe. E qual é a principal maneira como alguém honra a autoridade? Sendo obediente a ela. Obedecer a vossos pais, diz o apóstolo Paulo. Quando nós reconhecemos que alguém tem autoridade, nós obedecemos a ela e estamos o honrando. Há uma recompensa para quem faz isso. Ele diz, você vai viver muito e vai viver bem. Eu creio que todo mundo quer viver bem. Todo mundo quer viver muito. E a receita que a Bíblia dá para isto, entre outras coisas, é honra teu pai e a tua mãe. Os filhos, então, devem obedecer aos pais. E Paulo vai dizer, em Colossenses 3:20, que eles devem obedecer em tudo. E aqui no verso que lemos, ele diz que nós devemos obedecer no Senhor.
Ou seja, naquilo que a palavra nos ordena. Não é no que eu quero, nem no que eu gosto, nem no que eu acho que é certo, mas naquilo que a palavra de Deus nos ordena. Paulo, em Colossenses 3:20, diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Deus se agrada do filho que é obediente. Em tudo, obviamente, quer dizer, em tudo que está de acordo com a palavra de Deus. Se o pai manda o filho fazer alguma coisa e isso não está de acordo com a palavra de Deus, aí é para se questionar. É lógico que a maioria dos pais não vai mandar o filho fazer alguma coisa errada, mas infelizmente, no mundo que vivemos, muitas pessoas perderam a ideia, os princípios, a ideia do que é certo e que é errado, e com isso, às vezes, mandam seus filhos mentir, mandam seus filhos enganar, mandam seus filhos fazer coisas erradas. Apoiam até os filhos se eles defraudarem alguém, furtarem, fizerem alguma coisa errada. Mas nós devemos ficar com a palavra de Deus, que diz que os filhos devem obedecer e assim honrar os seus pais. Ninguém pode honrar a Deus, amados irmãos, se não honrar seus pais, ou se não honrar as autoridades que Deus estabeleceu. Esse é o princípio que Paulo está trazendo em Romanos 13 e ele aplica aqui à família. Porque se nós reconhecemos que a autoridade está vindo da parte de Deus, ao honrar a autoridade é que nós estamos honrando a Deus. Lá na época de Jesus, muitos dos fariseus, eles queriam dar um jeito de não precisar cumprir o mandamento. E tentavam fazer algo como dizer que tudo que eles tinham para dar a seus pais, eles estavam dando diretamente a Deus. Parecia que assim eles estavam honrando a Deus. Mas se não honravam os pais, de maneira nenhuma isso estava acontecendo. Veja o que Jesus vai dizer, Marcos capítulo 7, verso 10. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Alguém estava dizendo: não, eu não preciso honrar ao meu pai, nem dar nada a ele, porque eu vou transferir isso para Deus. Isso vai ser uma oferta para o Senhor. Mas Jesus disse: você assim está invalidando pela sua tradição, pelo conceito dos homens, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz honra teu pai e tua mãe. Então é um mandamento que tem que ser cumprido por alguém que queira honrar a Deus na sua vida. Assim nós vemos, queridos, que os filhos devem obedecer a seus pais. E a verdadeira obediência é aquela que está no coração. É aquela que alguém se submete sem desafio, sem reclamação, mas de boa vontade, com alegria. O filho que diz que obedece só para não apanhar, ele não está fazendo o que é correto. O apóstolo Paulo nos disse, no verso 5 aqui, que nós devemos obedecer à autoridade, estar sujeitos a ela. Veja que sujeito ou submisso não é exatamente a mesma coisa de obediente. Sujeito e submisso fala de uma atitude interna, de alguém que realmente quer, de boa vontade, obedecer. E ele diz que nós devemos estar sujeitos não só pelo castigo, mas também pela consciência. Se alguém obedece só para não apanhar, mas quando o pai não está presente e desobedece, ele está descumprindo o mandamento de Deus da mesma maneira. Então nós precisamos ter a honra na família. Os filhos devem honrar os seus pais. Nós também vamos ver que Jesus é um grande exemplo para nós nesta área. Aliás, como em toda a área da nossa vida, Jesus é um perfeito exemplo. Mas veja que ele era Deus. Se ele era Deus, ele devia ser honrado. Se ele era Deus, ele estava numa posição de superioridade. Mas ele sabia que honra diz respeito à posição que você tem
naquela área social, naquele determinado contexto social onde você está. Foi Deus que estabeleceu assim. Então, entendendo que como filho humano, ele deveria honrar os seus pais, o texto de Lucas, capítulo 2, e verso 51 diz: Então, ele, Jesus, desceu com eles, seus pais, para Nazaré, e era obediente a eles. E sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Jesus era obediente, irmãos. Jesus cumpriu toda a lei de Deus e é um grande exemplo para nós. Se ele, que era superior aos pais em natureza, em honra, porque era divino, mas reconhece o seu papel na família e honra seus pais e obedece a eles, quanto mais nós devemos fazer assim. Ainda dentro da família, nós vamos ver que as esposas devem honrar seus esposos. E elas fazem isso pela submissão voluntária a eles. O texto de Efésios, capítulo 5, verso 22 em diante, diz assim: Esposas, cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Veja que ele não está falando aqui simplesmente de obediência, ele está falando de submissão. E diz que ela deve submeter-se em tudo. Em tudo, obviamente, significa em tudo dentro dos padrões de Deus. Se o marido manda a mulher matar a vizinha, ela não deve obedecer porque está fora da palavra de Deus. Mas quando diz em tudo, quer dizer que em todas as áreas da sua vida. E não acontece às vezes em algumas famílias que parece que a mulher diz: não, você manda da sala para lá, na cozinha quem manda sou eu. Você manda nisso aqui, mas nisso aqui quem manda sou eu. Mas o apóstolo Paulo diz: sujeite-se em tudo. E nós precisamos entender que isso se dá pelo papel que Deus estabeleceu na família. O que o Paulo está dizendo não é todas as mulheres se sujeitem aos homens. O que ele está dizendo é a esposa se sujeite ao seu próprio marido. As mulheres não são em nada inferiores aos homens, mas dentro do casamento há uma posição. Veja ainda em 1 Pedro, capítulo 3. Assim também vocês, esposas, sejam submissas aos seus maridos, para que, se algum deles não obedece à palavra, eles possam ser ganhos pelo seu modo de viver, sem que vocês digam qualquer coisa. Aqui veja que Pedro está dizendo que ainda que o marido não seja evangélico, ainda que ele não obedeça à palavra, a esposa deve ser submissa a ele. E exatamente por meio dessa sua obediência ao mandamento de Deus, ela vai ganhar o seu marido para Jesus com o seu modo de viver, com a sua forma de ser obediente a Deus. Aí nós precisamos ver, queridos, a esposa deve reconhecer o seu papel na família. Vamos lembrar que honra diz respeito exatamente ao reconhecimento do papel, da tarefa, da posição que cada um tem. Da posição que cada um tem. A esposa deve reconhecer o seu papel como auxiliadora. Gênesis capítulo 2, o verso 18, quando Deus criou a mulher, diz: far-lhe-ei uma ajudadora. Esse é o papel da mulher na família. Na sociedade, a mulher pode ser presidente da república, mas na família ela tem o papel de auxiliadora e, portanto, deve submeter-se com alegria de coração. Se ela se submete também só para não criar uma confusão ou só na aparência, ela está fugindo daquilo que Paulo disse de ser submisso também pela consciência. Esse é o papel que cabe às esposas. Mas também os esposos devem honrar as suas esposas. Devem tratá-las com carinho, devem amá-las, devem colocá-las em alta conta. O texto de 1 Pedro, capítulo 3, ainda no verso 7, diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com as vossas esposas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco,
para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja que isso é tão sério, que Pedro diz que se o homem não cumpre este mandamento, as suas orações podem ser impedidas. Por que a oração seria impedida? Porque ele não está cumprindo o papel, ou seja, respeitando o mandamento de Deus e dando honra à sua mulher. Se ele não está cumprindo o mandamento de Deus, está em pecado. Se está em pecado, a sua oração será impedida. Se ele reconhece a autoridade de Deus, deve fazer o que ele manda. E assim a sua oração vai estar sem impedimento diante de Deus, pelo menos por esse motivo aqui. Diz que então o marido deve habitar, deve viver com a sua mulher com entendimento, conhecendo a mulher, como vaso mais fraco, ele diz. Mais fraco não porque ela seja inferior, mas porque a mulher tem as suas peculiaridades. A mulher tem as suas alterações hormonais. A mulher tem as suas necessidades físicas, necessidades sentimentais, que os maridos devem estar atentos para atender, porque senão vão estar descumprindo o mandamento de Deus de coabitar com entendimento. E ele diz que deve dar honra à mulher. Efésios capítulo 5, verso 28, o apóstolo Paulo também diz: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque a mulher agora é uma só carne com o homem. E quando o homem ama a mulher e cuida bem dela, na realidade ele está também cuidando bem de si mesmo. Porque a mulher que está bem cuidada vai cuidar do marido. E porque ao cuidar da mulher, ele está cuidando da sua própria casa, da sua própria carne, da sua própria família. Colossenses capítulo 3, verso 19, o apóstolo Paulo diz: vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. E os maridos às vezes ignoram este mandamento de Paulo, ou do Senhor através de Paulo, e tratam as suas mulheres com rispidez, de uma forma rude. Mas é Paulo quem diz: não irrite a sua mulher. Ou seja, trate-a bem, trate-a com carinho. E assim vai estar honrando a mulher como sendo a sua esposa, a sua ajudadora, a mulher que Deus lhe deu para estar com você ao seu lado. O marido deve dar à esposa a devida honra, ou seja, o devido valor, acima de todas as outras pessoas dentro da família. A mulher deve ser honrada acima dos filhos, acima dos parentes, acima dos amigos. Quando nós entendemos isso, queridos irmãos, o casamento vai andar bem, vai andar melhor. Porque tem gente, às vezes, maridos, infelizmente, que honram mais os filhos do que a esposa. Mas é bom lembrar que um dia os filhos, provavelmente, se Deus abençoar, eles vão casar e vão cuidar da sua vida. E vai ficar só você e a sua esposa. E se você honrou os outros mais do que ela a vida toda, como é que vai ser quando tiverem só os dois sozinhos? Aí muitas vezes acontece o que se chama de síndrome do ninho vazio. Depois que os filhotes aprenderam a voar e foram embora, o ninho fica vazio e agora se estabelece muitas vezes uma desarmonia no lar, porque o marido a vida toda honrou mais os filhos do que a esposa. Se o filho faz uma coisa e a esposa diz não, aí ele diz, não, que é isso, deixa ele fazer, e assim desonra a esposa. Se o filho quer uma coisa e a esposa não concorda, ele diz, não, mas faça assim mesmo, vá-se embora, não se importa com sua mãe não, está desonrando a sua esposa, um dia vai haver um preço a ser pago por essa desonra. Honrar a esposa também é incluí-la nas decisões. Deus, queridos, fez com que homens e mulheres tivessem visões diferentes da mesma coisa. Isso é para nós sermos uma só carne, ou seja, funcionarmos como um conjunto, né? Funcionarmos muito bem como um único conjunto. O marido, então, deve incluir a esposa nas suas decisões. Às vezes o camarada vai construir a casa. Aí na hora de comprar o piso,
Ele não lembra. Quem vai passar o pano no piso é a esposa, quem vai combinar com os móveis é a esposa, quem vai cuidar é a esposa. Aí ele vai, escolhe a cor do piso, escolhe tudo do piso e vai ficar por 30 anos, se aquele piso durar isso tudo, ouvindo a mulher dizer, não sei para que esse homem botou esse piso não combina, esse piso não limpa direito, esse piso não pega brilho. Tinha evitado uma dor de cabeça por 30 anos, se tivesse levado a esposa para escolher a cor do piso. Incluir a esposa nas decisões. Isso é muito importante e valoriza a mulher como co-adjutora, como cooperadora. Incluí-la também ou apoiá-la nos seus projetos. Às vezes o marido gasta dinheiro com seus hobbies, gasta dinheiro com tanta coisa, não pode ver um celular novo que quer comprar, às vezes faz coleção de não sei de quê, gasta dinheiro com tanta coisa, e às vezes a pobre da mulher tem que se virar para poder ter uma sandália nova, para poder ter um vestido melhorzinho, uma bolsa que ela estava querendo, porque o marido não inclui a esposa no orçamento doméstico, valorizando os seus projetos, os seus sonhos. Mas se ele fizer isso, ele vai estar honrando a sua esposa. E nós vamos ver na Bíblia, queridos, que todo mundo que honra tem benefícios com isto. Ainda, queridos, uma outra área onde nós temos que ter cuidado para que haja a devida honra é as autoridades espirituais. Assim como nas outras áreas da vida, é Deus quem estabelece autoridades na igreja. Efésios 4:11, Paulo diz, Ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quem foi que deu? Deus quem deu. É Ele quem estabelece. 1 Coríntios 12:28. E a uns pôs Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, e aí ele continua. Quem pôs essas autoridades na igreja? Paulo vai dizer, foi Deus quem pôs. É Ele que dá a autoridade, porque dele vem toda a autoridade. Ele já disse aqui em Romanos capítulo 13. Aqueles que são então chamados por Deus para serem seus ministros devem ser recebidos como tal, como chamados de Deus, como ministros de Deus, e devem ser honrados por esta posição que eles têm. Veja o texto de Filipenses capítulo 2, o verso 29. Paulo está escrevendo à igreja ali em Filipos, e ele vai falar sobre Epafrodito, um homem de Deus que alguns entendem que até era pastor naquela cidade e que foi levar as ofertas, os donativos deles para Paulo que estava preso. E Paulo diz assim, que está devolvendo Epafrodito àquela cidade, àquela igreja, e recomenda, recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende em honra a homens tais como ele, porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Paulo está dizendo não somente que deve se honrar Epafrodito, mas ele diz a homens tais como ele, ou seja, que se dedicam integralmente a fazer a obra de Deus. Devem ser honrados. Gálatas capítulo 4, verso 14, o apóstolo Paulo vai mostrar como isso aconteceu naquela igreja na Galácia. Ele diz, e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Paulo chegou ali provavelmente doente na Galácia. Mas ele diz que mesmo estando em fraqueza da carne, foi recebido por aquela igreja como se fosse o próprio Cristo, ou como se fosse um mensageiro de Deus. Foi recebido como representante de Deus ali. Ainda 1 Tessalonicenses 2:13, ele diz à igreja em Tessalônica, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Paulo diz que aquela igreja recebeu a sua palavra, a sua pregação, como se fosse a palavra de Deus, ou seja, ele sendo um porta-voz de Deus, um mensageiro de Deus. Ele estava sendo honrado, então, recebido assim naquela igreja. Os que são chamados por Deus, as autoridades eclesiásticas, devem receber então a honra, o reconhecimento e a obediência que são devidos.
Nós já dissemos, e Paulo está reafirmando aqui, como é que nós honramos uma autoridade? Principalmente obedecendo a ela. Nós vamos encontrar em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros, e presbíteros aqui eram os pastores, ou os líderes da igreja, aqueles que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Interessante que nós vimos que honra tem o sentido de estima, mas também tem o sentido de preço. E aqui honra pode significar não só dar a ele a honra, a obediência, mas também a remuneração duplicada para aquele que se esmera na palavra e na doutrina. Por quê? Porque desde aquela época que livro é caro e você precisa de recursos para poder investir neles e, portanto, se aplicar na palavra e na doutrina. Ainda nós vamos encontrar Hebreus 13:17. Como nós honramos a autoridade? Paulo vai dizer, obedeçam aos seus líderes espirituais e se submetam a ele, pois eles cuidam das vossas almas e eles sabem que prestarão contas a Deus. Obedeçam a eles para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, porque isso não traria nenhum benefício a vocês. Se o pastor, ou se o dirigente de um conjunto, ou se alguém que está à frente de um trabalho, ele faz o trabalho porque tem compromisso, mas ele está fazendo aquilo como quem está arrastando um trem na areia sem roda. Alguém que está puxando um peso e não faz por alegria, porque não está sendo reconhecido, valorizado, obedecido, não está tendo a honra devida. Paulo vai dizer, isso não vai trazer nenhum benefício para vocês, lógico. Porque se ele estivesse fazendo com alegria, ele estaria fazendo com mais entusiasmo, com maior aplicação. E Deus estaria abençoando muito mais a tudo isso. Veja que Paulo diz que devem obedecer e devem se submeter. São duas coisas diferentes aqui, obedecer e se submeter. Nós vamos falar disso com mais profundidade daqui a alguns minutos. Ainda, 1 Coríntios 9, Paulo vai falar sobre o devido reconhecimento na manutenção do obreiro. Ele diz, se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, porque não nós com mais justiça? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Se alguém se dedica à causa do Evangelho, Paulo diz que o obreiro é digno do seu salário. Se você sustenta o prefeito, o vereador, se você sustenta uma autoridade para que ele possa se dedicar àquilo, Paulo diz, não é mais justo ainda que nós tenhamos esse tipo de sustento? E ele diz, se nós semeamos, se nós estamos oferecendo o alimento espiritual, é natural que recebamos também as coisas materiais. Os líderes espirituais, contudo, eles não devem julgar-se superiores, especiais e exigir honras, mas devem ser humildes. Uma coisa, queridos, é você ter o direito de ser honrado, outra coisa é você exigir isso. Uma coisa é você realmente ser honrado porque alguém reconhece, outra coisa é você querer obrigar alguém a lhe honrar. Porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser humildes. 1 Pedro, capítulo 5. Pedro era apóstolo, era um dos 3 do círculo mais íntimo de Jesus. Poderia ser considerado o líder, o primeiro grande líder da igreja. Mas ele escreve dizendo assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles. Eu sou igual a eles, ele está dizendo. Testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O pastor, a autoridade, ela deve então ser humilde. Deus certamente vai honrá-lo se ele honrar ao Senhor. Mas ele não deve exigir isso, nem buscar isso como sendo um direito, porque ele, na realidade, deve ser humilde. Jesus orientou ainda os líderes espirituais da sua época, dizendo, vós, porém, não querais ser chamados rabi,
Porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem querais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Veja que Cristo deixou bem claro, o que nós devemos buscar é o caminho da humildade. Aqui alguém estava querendo ser chamado rabi, mestre, guia, pai, e ele diz, não queira isso não. Isso não quer dizer, queridos, que ninguém vai lhe chamar assim, que ninguém vai lhe considerar assim. O que Jesus está dizendo é não queira. Ou seja, não deseje, não cobre, não seja você quem diz que as pessoas devem fazer isso. Mas sim devemos buscar o caminho da humildade. Ainda falando sobre os que são dignos de honra. Ou seja, se nós queremos ser honrados, seja na família, na igreja ou em qualquer lugar, quem quer ser honrado deve buscar ser um vaso para a honra. Porque Paulo vai dizer que há vasos para honra e para desonra. Veja o texto de 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Se eu quero ser honrado, eu preciso me purificar destas coisas, eu preciso fazer o caminho correto, eu preciso realmente me colocar como digno de honra diante de Deus. E honrar a Deus em primeiro lugar, em vez de buscar a honra pessoal. Nós vamos encontrar o rei Davi como um exemplo disso. Nós vamos encontrar, queridos, o rei Davi buscando honrar a Deus, enquanto que Saul buscava honrar a si próprio. Nós vamos encontrar o rei querendo ser honrado por honrar a Deus, mas Saul era aquele que buscava a honra pessoal. Esse não é o caminho para o servo de Deus. É importante honrar a todos, mas com sabedoria, para saber que tipo de honra alguém merece. Paulo vai dizer, dai a cada um o que deveis. A quem você deve tributo, dê tributo. A quem você deve temor, dê temor. A quem você deve imposto, dê imposto. E a quem você deve honra, dê honra. A quem nós devemos temor, principalmente a Deus. A quem nós devemos honra, a autoridade, cada uma dentro da sua posição. Mateus 22:21, o Senhor vai dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Honrar um homem como se fosse Deus é idolatria, só Deus merece a honra máxima. Atos capítulo 12, há um dia diz o texto que Herodes estava trajado de vestes reais, sentou-se no trono e fez um discurso tão bonito que alguém disse, essa é a voz de um Deus e não de um homem. E como ele não deu glória a Deus, ele foi ferido pelo Senhor e morreu comido de vermes. Aí nós entendemos que nós devemos dar a cada um a honra que lhe é devida. E não honrar de qualquer maneira. Às vezes eu vejo homens querendo ser honrado acima da medida. Parece que quando ele entra no ambiente, todo mundo tem que ficar de pé. Só falta querer que se ajoelhe também diante dele. Não há necessidade disso, porque a maior honra não é quando alguém é ovacionado, mas é quando alguém é obedecido, respeitado. Nós vamos ver, queridos, que os que são honrados devem ser honrados devido à posição de cada um. Isso nada tem a ver com a raça, com a condição social, com o gênero ou com a descendência importante. Não é porque alguém é de uma família importante, não é porque alguém é superior economicamente, não é porque alguém é homem ou mulher que deve ser mais ou menos honrado, mas sim por causa da sua posição. Nós devemos dar a honra devida a cada autoridade, reconhecendo a sua posição e nos submetendo a ela. E aí eu penso que às vezes nós na igreja fazemos coisas erradas. Por quê? Porque chega uma pessoa que é uma autoridade lá fora, é um capitão do exército, e nós queremos honrar como se ele fosse capitão na igreja. Ele é capitão no exército. Na igreja, ele talvez seja um membro.
Obviamente é apresentado, honrado, mas não como se ele fosse capitão na igreja. Às vezes eu vejo alguém ser apresentado na igreja, o doutor fulano. Seja que o doutor fulano não é doutor em teologia. Às vezes ele é doutor, tem um doutorado mesmo, tem só uma graduação numa área que alguém chama de doutor, mas se destaca porque ele socialmente é importante, quando na realidade, dentro da igreja, não vejo necessidade disso, porque ele ali não é uma autoridade para ser honrado desta forma. Agora, se está ali o prefeito, o governador, o presidente da república, obviamente deve ser honrado, mas honrado como autoridade civil. Ele não precisa vir para o púlpito, nem falar no microfone, nem estar aqui numa cadeira no altar. Por quê? Porque aqui é um lugar para honrar os que têm direito a essa honra, eclesiasticamente falando. Ele deve sentar-se num lugar de honra, sim, mas não na tribuna, porque ele não faz parte das autoridades eclesiásticas da igreja. A menos que, além de presidente da república ou governador, ele seja pastor da igreja. Aí é outra história. Ele está aqui no púlpito por ser pastor e não pela autoridade civil. Nós temos que, então, entender. Cada um deve receber a honra que ele é devida. E não porque ele é uma autoridade em qualquer lugar, ele ser reconhecido nessa autoridade em toda circunstância. Nós vemos que, já lemos Hebreus capítulo 13, verso 17. Em diversas passagens destacamos isso, e aqui Paulo diz no capítulo 13, verso 5, que nós devemos estar sujeitos não só pelo castigo, mas pela consciência. E aí eu quero destacar a diferença entre obedecer e submeter. Porque obedecer, querido, é quando você pratica uma ação. Alguém diz, vá ali, você está obedecendo. Mas submissão é quando você tem uma motivação, uma atitude correta no coração. Nós honramos a Deus quando honramos as autoridades estabelecidas por Ele. Mas Paulo diz que nós devemos não só obedecer, mas nos submeter. Em qualquer área dessas que nós vimos, se alguém obedece, mas não se submete, ou seja, só faz porque está sendo mandado, mas vai reclamando, resmungando, e quando não está diante da autoridade, fica falando mal dessa autoridade, ele pode estar até obediente, mas não está submisso. E nós vemos que alguém pode ser obediente ou pode obedecer sem ser submisso, mas não é isso que recomenda a palavra de Deus. Ela diz que nós devemos ser obedientes e ser submissos, ou seja, praticar e também ter o coração, a motivação correta diante de Deus. Para quem honra, há grandes benefícios. Nós já vimos todos eles. Quando honramos a Deus, Ele nos honra. Jesus disse que quem o serve, meu Pai o honrará. Quando nós honramos a autoridade, Paulo diz no verso 3 que nós teremos o louvor dela. Quando nós honramos os pais, somos abençoados com vida e com saúde. Quando nós honramos os cônjuges, os patrões, nós também colheremos os bons frutos disto. Quando nós honramos os líderes espirituais, Deus também se agrada e a igreja cresce. Cada vez que nós damos a honra devido a alguém, a alguma autoridade, somos abençoados por Deus, porque Ele diz que quem honra a autoridade terá o louvor dela. Diz que se nós honramos a autoridade, honramos a Deus, e quem honra a Deus, Ele diz, eu o honrarei. Então, queridos irmãos, nós precisamos colocar em grande conta esta palavra. Porque somos crentes, devemos ser os melhores cidadãos, os mais obedientes às autoridades, aos pais, honrar o cônjuge, honrar o patrão, honrar a autoridade civil e eclesiástica, é o que nós devemos fazer por amor a Deus. Aqui no capítulo 12, verso 10, um pouquinho antes do texto que nós lemos, Paulo diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, nós devemos preferir que o outro seja honrado do que nós mesmos. E quem faz isso, queridos, é o amor de Deus no nosso coração. Você gostaria de ser desonrado por alguém?
Você gostaria de, estando numa posição de autoridade, alguém não se submetesse ou não reconhecesse a sua autoridade? Você, como pai, gostaria de ser destratado por seu filho? Não, certamente nenhum de nós gostaria disso. Então nós devemos reconhecer as autoridades que estão sobre nós e honrá-las também, para que também aqueles que estão sob nossa autoridade nos honrem. A honra devida às autoridades é um mandamento de Deus para os cristãos, porque reconhecemos que o poder e a autoridade vêm de Deus. O Salmo 62, verso 11, o salmista diz: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, foi tão forte que ecoou, que o poder pertence a Deus. Se a autoridade vem de Deus, e é isso que Paulo está afirmando, então nós, quando nos submetemos à autoridade, nos submetemos a Deus. E se a autoridade não se submete a Deus, também prestará contas a Ele do que Ele está fazendo. Não, eu não vou obedecer a esse pastor, não vou obedecer a esse regente, não vou obedecer ao meu pai, não vou obedecer à autoridade, porque ele está deixando de obedecer a Deus. É ele que vai prestar contas a Deus. Você será cobrado se foi obediente ou não à autoridade. Honra gera honra. Quando nós honramos a Deus, obedecendo o seu mandamento e honrando as autoridades que ele estabeleceu, Deus também vai honrar aqueles que são obedientes ao seu mandamento. Nós precisamos, então, entender este princípio e aplicá-lo à nossa vida. Todos nós, então, de alguma maneira, somos autoridade ou estamos debaixo de autoridade. Às vezes somos autoridade e estamos debaixo de autoridade. E para que tenhamos o devido reconhecimento da nossa autoridade, devemos também reconhecer a autoridade que Deus estabeleceu. E se queremos viver bem, devemos fazer aquilo que a Bíblia diz: dar a cada um o que lhe é devido. Se é devido honra, dê honra. Se é devido imposto, pague seus impostos. Se é devido temor, tema a Deus ou a autoridade se você estiver fazendo algo errado. Porque quando nós somos obedientes, Deus irá nos abençoar. A obediência sempre traz bênção e a desobediência sempre traz punição. Por isso nós precisamos ser obedientes e honrar as autoridades da maneira como lhes é devido, para que Deus também nos honre e nos abençoe em tudo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.